...42 anos de idade, casado com Vaninha, pai de Maiara e Maiana, meu amigo, irmão, cantor e compositor, missionário e presbítero. Nosso bate-papo de hoje é em ritmo de música, com Marquinhos do Vale. Fala comigo, eu quero te escutar. Lendo a palavra, escuto teu falar. A tua voz suave invade o meu ser, melhora os meus sonhos e os faz acontecer. Perto dos 17 anos de idade, na verdade eu vinha para a igreja para acompanhar na época minha namorada, que hoje é minha esposa. Estamos aí esse ano completando 24 anos de casados. E naquela época dali ela disse: agora sou evangélica. Eu não sabia muito o que era, mas comecei a acompanhar ela, pedi a ela que nunca me chamasse para a igreja, mas eu queria estar perto dela. Nunca deixei ela vir só. E quando, num momento desse, depois de um mês mais ou menos, frequentando aqui o Vale da Bênção Central, em Caruaru, eu recebi uma palavra de Deus que tocou meu coração, e de lá para cá, Deus é que fez a diferença na minha vida. Eu costumo dizer que não fui eu que fiz nada, foi Deus que fez. Pronto, no momento que o Senhor me chamou para Ele, eu entendi uma coisa: já que eu já frequentava alguns bares e cantava nesses bares, eu cheguei a cantar numa época no Bilek Bar, tinha um rapaz que tocava lá e cantava, eu mesmo, aí perto dos 16 anos, eu já frequentava e cantava, e o povo gostava muito. Então quando eu cheguei na igreja eu já tinha o desejo de estar louvando a Deus. Eu não sabia que estaria trabalhando com o ministério de louvor, mas entrei logo de início no coral Louvores que Libertam, coral dos jovens, que depois eu me lembro que tinha Dilma, que era presidente, eu acho, do coral, Céia era vice-presidente, e sempre que elas passavam por perto de mim, eu estava sempre fazendo outra voz. Eu nunca me conformava de estar fazendo a mesma voz que o coral estava cantando, sempre fazia um tenor, mesmo sem ninguém mandar. Então daí surgiu a oportunidade de cantar no Quarteto Alfa. Na época era o Quarteto Alfa, que hoje é Grupo Alfa. Então eu passei a fazer um tenor no Quarteto Alfa, e depois disso daí consegui alguns playbacks e comecei a fazer alguns solos também. Então surgiu justamente o pensamento, na época eu acho que o pastor Carlos Alberto era presidente da mocidade, o pastor Josué era vice-presidente, e eles, ou vice-versa, não sei, mas eles me pediram para formar um conjunto, e a gente formou o Grupo Gênesis. E aí eu continuei louvando, mas comecei a cantar também com playback, músicas do pastor Armando Filho. E depois que eu comecei a cantar com os playbacks, eu já fazia música antes de ser evangélico, tem algumas músicas. E depois disso daí comecei a escrever, e o povo começou a me cobrar. Depois dos concursos que participei do DEMEC, que era todo a juventude em Aracaju, em João Pessoa, ganhamos ali um concurso de música da Aliança. Então ganhamos em Aracaju em primeiro lugar, em primeiro lugar também em João Pessoa, e daí começaram a me pedir e a dizer: Marquinhos, grava o CD, grava o CD. E desde aquele momento lá já são 9, desde o primeiro são 9 CDs que o Senhor me concedeu. Eu acredito que mais de 100 músicas gravadas já. Foi um grande desafio, na verdade era algo que eu não tinha programado, nunca tinha pensado em gravar. Gosto muito de cantar, a minha vida toda, desde criança. Eu me lembro que pequeno eu ganhei um violão, e na época eu
passei pouco tempo com ele porque uma vizinha uma vez fez uma visita lá em casa e sem querer ela sentou no violão, quebrou. Ficou um tempo assim, eu, sem ter contato nenhum com o violão, mas depois quando eu comprei meu violão, então dali pra frente Deus foi abençoando, porque eu fui me envolvendo com a área da música e o que é melhor, Deus me chamou para trabalhar com música para Ele, com louvor para Ele. Então, assim, a evolução tem sido a cada momento. Alguém pergunta assim, Marquinhos, qual é o teu estilo? Eu não posso dizer que eu tenho um estilo de música, um ritmo. Por quê? Porque nos meus CDs você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar uma música de louvor, de adoração, de reflexão, você vai encontrar um forró, você vai encontrar um funk, você vai encontrar vários estilos que não tem como eu me prender a um estilo, porque quando Deus me dá essas canções, aí eu me coloco à disposição dele para glorificar o nome dele e para tocar no coração de várias pessoas, de alguns que gostam de uns estilos e outros de outros. A gente sabe que cada um tem uma música diferente para escutar. Na época, a gente trabalhando com o Coral Louvores que Libertam, fizemos uma cantata no aniversário da mocidade e meus pais estavam vivendo assim dias terríveis, quase separa, não separa, e eu já não, eu digo que foi uma época da minha vida que eu dobrava meus joelhos, já era casado, mas eu saía de casa às vezes, dobrava meus joelhos ali, até na casa deles também, e não sabia o que orar, não sabia mais o que pedir ao Senhor. Foi justamente nessa época que nós estávamos ensaiando para essa cantata, e nessa cantata eu fazia o papel de Jesus. Convidava sempre meus pais para participar da igreja. Às vezes minha mãe vinha, meu pai trazia e não ficava, não permanecia. Mas nesse dia ele foi quem mandou me chamar, Deus planejou tudo. E ele disse assim, o que é que vai haver na igreja? Eu disse, vai haver uma cantata, o aniversário da mocidade. E naquele dia Deus me deu o privilégio de, depois que aconteceu essa cantata, eu me lembro que no começo, as primeiras palavras que eu dizia, como se fosse Jesus, eu dizia, vinde todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu pai estava na última cadeira lá atrás, e na hora do apelo lá, ele veio para frente chorando, minha mãe também. Então, não só a vida deles, mas depois disso, lembrando que na família, praticamente o primeiro a se converter fui eu na minha juventude me converti, por alguns não fui entendido, como sempre acontece, mas depois Deus começou a alcançar meu pai, minha mãe, meu irmão, meus irmãos, foi alcançando alguns tios meus e foi fazendo a obra, usando também a minha vida, e eu sou grato muito a Deus por isso. A maioria das vezes que eu fui gravar os CDs, sempre houve dificuldade, tanto na área financeira também. Muitas pessoas já me perguntaram assim, e dá para você viver de CD? Não é que dá para viver de CD. Eu vivo de Jesus Cristo, de Deus. Deus é que tem sustentado minha vida. Poderia ser na área de CD, de música, poderia ser na área da palavra, pregando. O que nós temos que depender, na verdade, é de Deus. Agora, as dificuldades sempre vieram, mas graças a Deus eu estou com o 9º CD e eu não tenho dúvida disso. Deus é que agiu para que eu estivesse hoje com o 9º CD. Ele não me deu as músicas para que eu guardasse e ficasse cantando para mim. Então essas músicas têm entrado nos lares aí, eu creio que tem abençoado muitas vidas. Então, se foi Ele que me deu as músicas, Ele também providenciou a maneira para que eu pudesse ter o recurso para chegar a esses CDs aí. Pastor Armando Filho, sem dúvida nenhuma. Eu posso até tocar um pouquinho aqui de uma música que marcou muito a minha vida, porque eu me lembro que a gente fez um intercâmbio com igreja no Recife. E essa música aqui marcou. Eu ainda não tinha gravado o CD, mas eu tinha um playback do pastor Armando Filho, que tinha essa música que dizia assim: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investida do tentador, mas nenhuma condenação há
maravilhoso lá, porque quando, na verdade, eu não tinha nem terminado a música, mas a igreja já estava num quebrantamento, eu, igreja, liderança, e foi uma coisa tão gostosa de Deus, assim, que eu entendi naquele momento ali como uma confirmação do Senhor. Foi justamente nesse momento que muita gente também chegou para mim, Marquinhos, quando é que você vai gravar? Quando é que você vai gravar? Porque é uma cobrança. Quando você começa a se envolver na área do louvor, na área da palavra, sempre há uma cobrança de alguém chegar para você e dizer, olha, se identifique mais com isso. Faça com que sua vida seja isso daí também. E eu não tenho dúvida que Deus me separou para isso também. Pensei em desistir muitas vezes assim, de dizer, vou parar de gravar, vou fazer outra coisa. Vieram, porque eu acho que na vida de cada pessoa que se envolve com, como eu já disse, em todas as áreas do cristianismo ou da igreja, muitas vezes vem essas crises, mas Deus não deixou que isso acontecesse. Por isso mesmo eu estou aqui mais uma vez louvando o nome do Senhor e pretendo continuar louvando a Ele. Agora tudo na mão dele, porque eu me lembro de um versículo muito que marca a minha vida lá em João, no capítulo 1, versículo 3, que ele diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então eu acredito que foi feito na minha vida por ele, então isso vai permanecer para sempre. Eu quero um dia estar no céu glorificando o nome dele, louvando a Deus junto com meus irmãos, adorando. Minha vida é louvar a Deus, minha vida é me envolver com a sua palavra também, buscando com que minha família esteja também envolvida com a palavra. Então eu começaria lá no iniciozinho, lá desde o primeiro dia, entregando minha vida para Jesus, dizendo: Senhor, toma conta da minha vida. Minha vida era triste, sofrida, com a minha alma bastante ferida, vivendo a chorar. A tristeza me invadia tudo, em vez de estar cheio, crescia o vazio bem dentro de mim. Meu coração estava apertado, morrendo afogado no rio das lágrimas da solidão. O meu corpo já não aguentava e até a música da vida silenciava. Mas um dia pra mim brilhou uma luz, me deu vida, entrou na minha vida, Jesus. E o meu coração se alegrou, meu corpo levantou e a minha vida já cantava. Mas um dia pra mim brilhou uma luz, me deu vida, entrou na minha vida, Jesus. E o meu coração se alegrou, meu corpo